nosso novo ciclo. Amém? Preparado, Marquinhos? Opa! Ano novo, vida nova, estudo novo, né? Hoje a gente entra num ciclo novo, aí para 2024. E a ideia é a gente falar nesse primeiro semestre, né? A gente vai focar os primeiros meses desse primeiro semestre sobre os ministérios da igreja. Então vamos explicar um pouco a dinâmica da igreja, os ministérios e tudo mais. E eu tenho aí um material para dividir com vocês. Então deixa eu pular para cá. E aí a gente começa a ver o material que está ali na telinha. E a gente fala um pouquinho dele. Vou ficar de pé, que aí fica mais fácil de passar o material. Então nessa primeira aula, aliás, nesse primeiro módulo, nós vamos focar bastante para falar sobre o papel da liderança dentro da igreja. E também como que todos nós, individualmente, colaboramos para que a igreja de Cristo cumpra o propósito e a missão que o Senhor determinou para ela. Então, esse é o nosso estudo para esse primeiro mês de fevereiro. Vamos ficar 4 aulas falando desse assunto, mas a gente vai estudar também sobre o papel dos diáconos, o papel dos presbíteros e como que essa dinâmica toda precisa funcionar. Não assustem com o que vocês estão vendo aí na tela, né? Esse texto está em grego, mas é um versículo super conhecido de todos nós, tá? O que será que está escrito, Marquinhos? Não pode abrir a referência lá, senão você vai... Ah, muito bem, é melhor evitar, né? Mas olha, é um versículo super conhecido e não se assustem de eu colocá-lo na primeira aula, né? Já assim, porque a gente não vai ter aula de grego nesse semestre. Hã? Semana que vem vai estar vazio. Né? A partir de agora, né? Então vamos ler a Bíblia em grego, mas não é esse o propósito. Esse versículo é super conhecido, né? Mateus capítulo 16, versículo 18, que na verdade é a segunda parte desse versículo. Você pode ver que tem um comecinho aqui que a gente não apontou, mas esse é o versículo onde Jesus fala, né, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? E essa aqui é a palavra, ó, eclésia do grego, ali está ecclesiam, né, mas vem da raiz eclésia, que é a forma como em português nós traduzimos igreja. Então, igreja, tá? É uma palavra em português, mas obviamente que a gente não tinha uma referência dela para o grego, onde Jesus e os seus discípulos conversavam. Então, Jesus, quando está falando, né, em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele está falando sobre eclésia. E aí você pergunta, né, o que significa eclésia? Né? Qual que é o significado da palavra grega que os tradutores da Bíblia decidiram, né, usar para explicar o que é igreja? Eclésia, na raiz original, significa assembleia. Assembleia. E pode ser assembleia... Eu vou só mexer aqui, porque senão quem estiver vendo na gravação vai achar que eu cortei um pedacinho do texto, mas eclésia do grego significa assembleia e faz uma referência à reunião de pessoas, um grupo de pessoas que estão reunidos. Então, quando Jesus fala, olha, eu vou edificar a minha igreja, Jesus está falando de edificar um grupo de pessoas que vão se reunir, que vão se juntar, tá? E essa reunião e esse ajuntamento está totalmente ligado com o quê? Com a pessoa dele e com os ensinamentos que ele deixou. Então, é importante que a gente tenha ideia que a igreja, ela tem como propósito esse ajuntamento, esse agrupamento,
estarmos um, né, próximo do outro. E se a gente der sequência aqui, deixa eu ver se ele está avançando, porque quando eu mexo o mouse de um lado, ele perde do outro. E até eu me habituar. Todas essas telas, Marquinhos, né? Já viu, né? Então vamos descer agora, vai. Né? Então, quando a gente pensa em igreja como um ajuntamento, né, a gente precisa pensar que, em primeiro lugar, vem o indivíduo. Sem a pessoa, não começa a igreja. Olha só que coisa interessante, né? Quando Jesus começou o seu ministério, uma das primeiras coisas que ele fez foi reunir pessoas. Ele precisava reunir pessoas para falar da salvação? Precisava, Marquinhos? Ele podia chegar lá e falar, eu sou o Salvador e viu bem certo, né? Mas é curioso, porque ele reuniu pessoas em torno dele. Ele poderia muito bem chegar aqui como um profeta itinerante, né? Falar, vai para a praça, fala, vai para as sinagogas, fala, né? Traz o evangelho, vai para a cruz, morre e está tudo certo. Mas é curioso, porque Jesus teve a preocupação de reunir pessoas em torno dele, para que ele pudesse compartilhar com mais profundidade, né, essas verdades espirituais que ele vinha ensinando. E ele separa 12 pessoas, que depois, né, outras vão se ajuntando e esse grupo vai crescendo, né, quando você percebe lá na entrada de Jesus em Jerusalém, na sua última semana, era uma multidão de seguidores que estavam acompanhando Jesus, né? Então, sem o indivíduo, sem a pessoa, não existe igreja. Tá? Por mais que a gente pode ter aquela ideia da igreja virtual, descentralizada e tudo mais, mas se não tiver igreja, sem pessoas, não tem igreja. Então a igreja começa com o indivíduo. E quem que é esse indivíduo? Né? É cada um que conscientemente crê que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, entrega a sua vida para Ele e anda segundo os seus ensinamentos. E a combinação dessas duas coisas é fundamental. Tem que crer, mas também tem que andar conforme ele andou. Se a gente foca só no crer, que alguém pode dizer, crer já é muito bom, né? Tem quem não crê. Mas se eu foco só no crer, eu fico exatamente como Tiago fala, com a fé sem obras, né? Então eu só creio, eu só tenho a teoria. Eu creio que ele ensinou, eu creio que ele fez milagre, eu creio que ele é o Filho de Deus, eu creio que ele morreu na cruz, tudo isso eu acredito. É o primeiro passo. Mas tem que andar segundo os seus ensinamentos, senão a gente fica só na teoria. E isso aqui conecta exatamente com a questão da fé sem as obras. Então, as obras não é necessariamente ou não está limitado apenas a questões assistenciais, de ajuda humanitária, que isso realmente é importante. Mas as obras têm muito a ver em a gente reproduzir a nossa vida, aquilo que nós aprendemos com a vida de Cristo. Então é fundamental, como cristãos, que a gente creia, mas que a gente ande de acordo com os ensinamentos que ele deixou para nós. O segundo aspecto está relacionado com a comunidade, um grupo de pessoas. Então, tem o indivíduo que precisa crer e precisa andar, e tem a questão do grupo que precisa se reunir. E é exatamente esse ponto aqui que conecta diretamente com a questão da assembleia, da reunião, do agrupamento de pessoas em torno, né, de Cristo. Quando Jesus estabeleceu, quando ele disse, olha, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer,
Até aquele momento, as pessoas eram muito conhecidas como seguidores do caminho. Caminho. Claro. Então, como muita gente era de origem judaica, né, muitos judeus, então eles não entendiam que tinham trocado de religião. Para eles continuavam judeus. Para eles continuavam praticantes da lei. Para eles, nada tinha mudado em termos de identidade religiosa. O único detalhe é que agora eles tinham convicção de que na pessoa de Jesus todas as profecias a respeito do Messias tinham se cumprido. Só que a partir do momento que não judeus, né, começaram a fazer parte desta assembleia, começaram a fazer parte dessa igreja, né, esses não judeus, eles não tinham os mesmos hábitos dos judeus. Então, né, o judeu tinha e tem, né, o hábito de guardar o sábado. E os que vinham de fora não tinham essa prática. Os judeus tinham as leis cerimoniais, né, que eles tinham a festa dos tabernáculos e tudo mais. E não era uma coisa que acontecia com os demais. A igreja precisou tomar uma decisão, porque, imagina, né, aquele grupo com uma certa origem judaica, com hábitos, costumes, tradições religiosas, agora começa a chegar um grupo que não se conecta com esses hábitos, com essas tradições, como que fica, né? Eles deveriam seguir a lei, eles não deveriam seguir a lei, os homens deveriam se circuncidar, as mulheres deveriam seguir os hábitos das demais judias. Como que fica essa questão? E a questão que ficou é que não, quem era judeu continua sendo judeu, quem era gentil, né, quem era fora desse grupo, continuava vivendo sem a necessidade de seguir as leis. E lá na cidade de Antioquia, isso está lá no livro de Atos, né, essas pessoas que antes eram chamadas de seguidores do caminho, então ali começaram a ser chamados de cristãos. Então, cristão, né, Jesus não batizou ninguém de cristão. Quem batizou foi a sociedade. E falou, quem são essas pessoas aí que se reúnem aos domingos, que ficam falando de Jesus, essas coisas todas? Esses são os cristãos. A igreja, ela nasce necessariamente em Jerusalém, né? O Jesus, ele está nos seus últimos instantes aqui na terra, ele fala, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. E aí começa, então, efetivamente. Mas não era para a igreja ficar limitada a Jerusalém. Eles deveriam ir para Samaria e chegar até os confins da terra. Então tinha uma necessidade de expansão, de levar aquela nova mensagem para outros lugares. E organizar esses outros lugares, né, para que tivesse uma certa ordem. E a partir do momento que uma igreja se estabelece numa cidade, vamos imaginar Paulo chegando em Tessalônica ou em Corinto, pregando na praça, chama as pessoas para ouvir, muitos creem em Jesus. Então olha só, né, como que essa trajetória começa, né? O indivíduo ouve, crê, depois ele começa a se reunir com outros que também ouviram e creram, e aí a gente tem uma organização, uma entidade, né, que precisa ter uma certa ordem, para os cultos, para as doutrinas, para o dia a dia da igreja. E no final dessa jornada, o que nós temos? Nós temos aquilo que nós chamamos de corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, gente, ele é muito maior do que a gente tende a imaginar, porque o corpo de Cristo não é o aqui e agora, sabe? Aqui estamos agora, corpo de Cristo. Não. O corpo de Cristo implica em todos os cristãos, de todos os lugares e de todas as épocas. Do passado, do presente e do futuro. Isso para a gente lembrar
que os cristãos que estão lá na África, hoje, eles são nossos irmãos, em Cristo também. Eles também são nossos irmãos. Aqueles que foram martirizados nas arenas romanas, né, também são nossos irmãos. Aqueles que estão tentando levar o evangelho nos lugares onde o evangelho tem bastante dificuldade de adentrar, né? Principalmente na região da Ásia, no Oriente Médio, outros lugares onde o evangelho sofre muita resistência, e eles estão lá, né, pregando e falando do amor de Deus em Cristo, eles também são nossos irmãos. Então é super importante que a gente pense que o corpo de Cristo é a coisa mais incrível que existe nesse plano espiritual, porque implica exatamente em todos nós, de todas as épocas e de todos os lugares. E quando você vê a igreja, né, às vezes a gente pensa muito na comunidade local ou na instituição socialmente organizada, mas isso aqui é o que faz toda a diferença para nós. E por que isso aqui é muito sério, né? Porque é exatamente a nossa, né, estou generalizando, né, nossa incapacidade de entender isso aqui, que todo mundo, em toda época, em todo lugar, que uma vez creu no Senhor, continua crendo e anda nos seus caminhos, todas essas pessoas são o corpo de Cristo. Sem exceção. Tá? Nós podemos ter diferenças e divergências teológicas entre grupos, né? Tem aqueles que acreditam que ainda tem que guardar o sábado, e tem aqueles que acham que não precisa disso. Tem aqueles que, né, acreditam que não pode mulher ministrar, e tem aqueles que acham que isso não é faz nenhum sentido. Porque no nosso caso, a gente acha que mulher tem, né, tanto quanto o homem, tem a capacidade de ser usado por Deus igual. Tem aqueles que acham que não. E tem. Mas independente das nossas diferenças doutrinárias, né, todos nós somos o corpo de Cristo, sem exceção. Tá? E na maioria das vezes, o que a gente vê se você está numa igreja, você é daquela igreja. Se você sai daquela igreja, parece que você foi excluído. Você está fora. Isso não existe, né? A gente só tem essa reação, né? Porque às vezes a gente está focando na instituição, de achar que você está na minha igreja, está no caminho certo. Se está em outro lugar, tenho dúvidas. Isso está errado. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Então, pensa que igreja é uma coisa muito complexa da gente definir, porque ela não é simplesmente a raiz de uma palavra que veio do grego, assembleico, né? Mas ela começa no indivíduo, no plano mais micro, digamos assim. Passa pela comunidade, tem o fator institucional, mas tem também esse fator espiritual que nos conecta em todos os lugares, todas as épocas. Então, se você pensar, a nossa igreja, a comunidade Arca, quando ela foi fundada, ela era uma igreja. Hoje, temos outras pessoas, temos, né, Dona Júlia, hoje a igreja está em outro lugar, né? Continuamos sendo igreja, mas em outro momento. Não é mais aquele momento, a gente está agora num outro. E daqui a 10 anos estaremos em outro momento, mas a gente não pode, independente da época ou do lugar, a gente não pode perder a essência de que, acima de tudo, nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Isso é fundamental. E eu pergunto para vocês, para que serve uma igreja, Marquinhos? E por aí vai, né? Você não quer falar tudo, que não vai dar chance para os outros falarem também, né? Senão... Então vamos lá, Marquinhos, né?
Todos esses versículos são conhecidos, sabe? Olha só o primeiro, Mateus 28, 19 até o 20. Jesus falando. Aliás, todos que são palavras de Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Evangelho de Mateus. Marcos. Vão por todo o mundo. Parece que esse primeiro, né? Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. João capítulo 13. Né? Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Atos capítulo 1, últimos instantes de Jesus na terra. Depois dessas palavras, ele voltou para a glória do Pai. Né? Onde ele fala, fiquem em Jerusalém, né? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Todas essas são palavras de Jesus. E se a gente pensar o porquê que existe uma igreja, qual que é o propósito de uma igreja, por que uma igreja está reunida, nós temos que tirar esse propósito, esse objetivo, essencialmente destas palavras. Vocês estão vendo aqui. Qualquer outro propósito precisa derivar desse que vocês estão vendo aqui. Porque senão a gente começa a trazer os propósitos temporais, aqueles que a gente acha que cabem, quando na verdade a gente nunca pode esquecer que quem fundou a igreja aqui é Jesus. Então a gente está aqui por ele. E esses propósitos a gente consegue destacar em algumas palavras. Então olhem para essas palavras que você está vendo na tela, e tem algumas palavras que são chave aqui para a gente entender qual que é o propósito da igreja. Tá? Essas palavras são palavras que vêm das próprias falas de Jesus. Então não é algo que a teologia criou ou um sistema de doutrinas, né, que resolveu inventar. Mas são essas que vocês estão vendo aqui em vermelho. O propósito da igreja, por que Jesus, né, estabeleceu a sua igreja para que as portas do inferno não prevaleçam, não era criar uma religião, como aconteceu muito tempo depois, né? Ou uma instituição religiosa, se alguém assim preferir. Mas o que Jesus quer com a sua igreja, esse é o nosso propósito aqui na Terra, é primeiro, né? Fazer discípulos. Então, se a gente não fizer discípulos, essa mensagem acaba. Imagina o que aconteceria se os discípulos de Jesus, naquele dia, falassem, vamos ficar só aqui em Jerusalém, que tá bom. Quem quiser que venha atrás. Quem quiser que corra para cá e vai descobrir. O Evangelho não tinha durado o primeiro século. Vocês concordam? Se aqueles discípulos de Jesus tivessem ficado trancados naquele cenáculo, falou assim, a gente vai ficar aqui. E se a gente quiser que essa mensagem reverbere para outros lugares, eles que venham até nós. O Evangelho tinha parado ainda no seu começo. Mas Jesus queria que a gente tivesse discípulos. Né? E o que é fazer discípulo? É você pegar uma pessoa e ensinar essa pessoa o que é ser um seguidor de Cristo.
um cristão, alguém que creu e que anda segundo os ensinamentos de Jesus. Batizar. Por que a gente batiza pessoas? Quem tem uma ideia? Existem duas motivações. A primeira motivação está muito relacionada com você sepultar o velho homem para que o novo homem, a nova mulher, se levante daquelas águas, deixando o seu passado para trás. É simbólico, bastante simbólico. Porque aquelas águas, elas simplesmente são águas normais. Elas não têm nenhum poder milagroso. É Paulinho? Mas existe um símbolo, que é você estar deixando um passado para trás para começar uma nova jornada. Jesus se batizou, ele nem precisava ser batizado, mas ele se batizou para servir de exemplo dessa importância da gente ter um ato consciente, dizer, olha, eu estou abrindo mão de um passado que eu tinha para começar essa nova jornada. O segundo ponto é que, com o batismo, a gente estabelece uma identidade espiritual. Isso aqui talvez seja, né, muito mais incrível do que a gente possa imaginar. Você diz o seguinte, olha, a partir de agora, eu tenho uma identidade com Cristo. Eu me batizei. Eu sepultei aquele homem que eu decidi conscientemente que eu quero ser como ele foi. Ou eu quero andar como ele andou. Então, o batismo tem um poder de dizer, olha, eu tenho uma identidade com ele. Eu não apenas creio, mas eu me identifico com ele. Eu tento vê-lo na minha vida. E eu tento fazer com que a minha vida se encaixe com a vida dele. E isso é batismo, gente. Isso é batismo. Por isso que a igreja tem essa preocupação de batizar. A gente não vai perder isso jamais. Assim, a partir desse ano nunca mais vão batizar ninguém, porque não precisa mais, não precisa. Batismo é fundamental para você escrever no mundo espiritual que você sepultou aquele velho homem e você agora tem uma identidade. O terceiro ponto que a gente tem é ensinar. Tá? E ensinar significa, né, conecta com a questão de fazer discípulos, mas conecta também com o fato de que a gente não sabe como andar com Cristo. Sabemos, estamos descobrindo, estamos aprendendo. Isso significa que em alguns momentos você tropeça, mas vem alguém, te orienta, diz, não é dessa forma, não pode ser desse jeito, não vai funcionar da maneira que você está pensando, e aí você fala, não tá bom, eu vou mudar, mas... E todos nós ensinamos uns aos outros através dos nossos exemplos, através do nosso dia a dia, mas como igreja a gente não pode deixar de ensinar. Se você pensar, Jesus, né, muito do seu ministério foi um ministério de ensino, de ensinar as pessoas a respeito do reino dos céus. E ele queria que isso continuasse como um propósito da igreja. Você tem que ensinar as pessoas a andarem com o Senhor. E você ensina com aquilo que você sabe, né? Tem coisas que você não sabe, mas aquilo que você sabe, ensina para o outro. Como que você aprendeu, como que você superou, como que você venceu aquele obstáculo. Porque imagina, né? Às vezes o outro está passando por uma luta muito parecida com a que você já enfrentou. Às vezes o cara está errando os mesmos erros que você teve lá no passado, porque ninguém te orientou. Mas você ganhou uma experiência. Falou, olha, quando eu passei por uma luta de nascer, no casamento, na saúde, eu fiz isso, fiz dessa forma. Eu jejuei, eu orei, eu me posicionei mais, eu fiz um voto. Isso aí, né? Cada um de nós tem uma história de aprendizado com o Senhor. Então ensina, né?
Na sequência, pregue o evangelho a toda criatura. Então, vão por todo mundo e preguem o evangelho. E hoje a gente tem uma ferramenta muito incrível para poder pregar o evangelho, que são as ferramentas digitais, né? Então, quando você posta um versículo, eu sou muito de usar as ferramentas digitais, né? Eu quase não faço nada. Mas tem quem gosta e tem quem faz bastante. Então, quem gosta, quem faz, se você pega, coloca um versículo, coloca uma mensagem, trecho de uma música, alguma coisa que você entende espiritualmente, remete à mensagem de Cristo, né? Ao que Cristo deixou como ensinamento, isso é pregar o evangelho hoje, super funciona, né? Talvez você não precise ir para uma praça falar do evangelho, mas quando você fala daquilo que Deus fez na sua vida, você fala, eu estava numa dificuldade, mas graças a Deus as coisas mudaram, melhoraram, resolveram, né? Isso, de certa forma, você está pregando o evangelho, porque você está falando que a resposta para aquilo que você tem hoje, né, não foi fruto seu, não foi fruto de alguém ou de alguma circunstância, foi graças a Deus. A Deus deu graça, movimentou as pessoas, colocou a pessoa certa no meu caminho, abriu a porta certa e hoje está tudo bem, né? Ser testemunhas, sejam as minhas testemunhas, né? Então, o que é uma testemunha? É alguém que fala em favor do outro, né? Sabe, quando você está no tribunal, que alguém está te acusando, senão você está devendo, você não fez o que deveria. Aí eu chamo o Marquinhos para ser minha testemunha. O que o Marquinhos vai fazer? Fala, não, ele fez sim, eu estava lá, eu vi. Né? Testemunha é aquela que corrobora, né? Que confirma aquilo que você está pleiteando, pensando num tribunal. E Jesus quer que a gente seja testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Então que a gente diga, não, realmente Jesus mudou a minha vida. Não, realmente Jesus fez a diferença em mim. Realmente eu creio que Ele é o Filho de Deus, porque a partir do momento que eu passei a crer, eu me tornei uma outra criatura. Isso é ser testemunho, tá? É a gente tirar o foco de nós mesmos para defender o outro. Senão o outro é isso mesmo. Ele é isso que ele está falando que é. Ele fez isso que ele falou que fez, né? E eu garanto que ele fez porque eu estou aqui testemunhando em favor dele, tá? Porque ele morreu, ressuscitou e foi para a glória. Mas nós continuamos aqui. A gente tem que reverberar essa palavra, essa mensagem. E por fim, né, amar uns aos outros. E aí, só para dar sequência nesse texto, né? Aqui talvez, gente, seja a coisa mais difícil. Porque você pode fazer discípulos, batizar, ensinar, você pode pregar o evangelho, você pode dar testemunho daquilo que Jesus fez. Mas se eu falhar neste ponto aqui, todo o restante é meramente religioso. Estão me entendendo? E a gente vive numa época onde tem muito isso e pouco isso. Não é verdade? Tem muitos aqui, muita gente querendo, né, só mega igreja do pedaço. Mas na hora de amar uns aos outros, aí a coisa fica complicada. Por mais que a gente esteja vendo esse propósito nessa ordem, eu diria que isso aqui é a nossa base. Se a gente não tiver isso aqui, todo o restante é produto religioso. É fundamental que a gente ame uns aos outros. Aí você pergunta, tá, como que se amam uns aos outros, né? Isso vai ficar para a próxima aula.
mas é fácil dizer como que não se ama. Tá? Se a gente pensar que as divisões, as discórdias, as invejas, todo tipo de obra da carne que vem, elas nos impedem exatamente da gente fazer isso aqui. Amar uns aos outros. Como igreja, nós somos uma igreja aqui na Aldeia da Serra. A gente pode simplesmente focar nesses primeiros quatro falas aqui de Jesus, nessas primeiras 4 falas. Ou a gente pode começar por aqui e deixar que todo o restante aconteça naturalmente. Se a gente não se amar como igreja, né? Aí você pergunta, mas o que você está querendo dizer com amar? Eu vou antecipar o que eu falaria na semana que vem. Não é necessariamente que de uma hora para outra a gente vai viver em bando, né? Todo mundo andando. Esse amor que Jesus fala aqui, ó, ele está diretamente conectado com 1 Coríntios capítulo 13, porque é a mesma palavra que Jesus usou, que esse ágape, é aquele ágape. E se você for para 1 Coríntios capítulo 13, deixa eu colocar aqui na tela, para a gente poder ler junto. Deixa eu só carregar aqui, porque eu estou com um aplicativo que às vezes trava, né? Vou ver. Vou jogar para lá. Tá aí, Marquinhos. Né? Olha só o que é amar uns aos outros nesse padrão que Jesus estava nos ensinando. Deixa eu ver se aqui desce. Vamos lá. Fica numa intermitência. Começa aqui, ó. Porque ele está falando o seguinte, ó, qualquer coisa que eu faça, e por isso que vai exatamente naquele ponto que eu falei para vocês. Eu posso ter o dom de profetizar, eu posso falar línguas estranhas, eu posso ter fé, né, eu posso fazer o que eu quiser, mas se eu não tiver amor, é só religião. Se não tiver amor, é só uma religião, é só uma instituição religiosa que se reúne, né, num prédio. Né? Se eu distribuir meus bens, eu ter uma ação social forte, impactante, que é só uma entidade fazendo uma ação social. Né? E aqui começa. Então, quando você fala, temos que amar uns aos outros, às vezes a gente acha, a gente mistura às vezes com convivência. Agora, você vai à minha casa, eu vou na sua, a gente vai viajar junto, a gente vai trocar figurinha. Isso é outra coisa. Não é esse amor que Jesus falou. O amor que Jesus falou começa em ser paciente e bondoso. Então, amar é ser paciente, porque as pessoas são difíceis, complicadas. Então, a pessoa que vem na igreja, ela é complicada, ela tem seus momentos. Então, nós temos que ser pacientes e bondosos com essa pessoa. Então, quando uma pessoa chega na igreja, a gente sabe que essa pessoa tem uma história que a trouxe para esse momento. E ela tem seus altos e seus baixos. Para amar, a gente tem que ser paciente. Entender que tanto nós quanto ela, ou elas, né, estamos num processo de transformação que não acaba, porque toda hora tem uma coisa que a gente percebe que precisa melhorar. Além de ser paciente, a gente tem que ser bondoso. A gente tem que ser bondoso, significa que a gente não vai querer o mal para ninguém. E nem a gente vai permitir que o mal para as pessoas aconteça. Então, uma pessoa que chega aqui, a gente não vai destratar, ignorar, esnobar, porque isso não tem nada de bom. Então, a gente vai... Se a pessoa precisa ser acolhida, a gente vai acolher. Se a pessoa precisa falar alguma coisa, a gente vai ouvir, porque a gente tem que ser bom. A gente não pode ter ciúmes,
porque um não deu mais certo, o outro não deu, e a gente achar que aquele que deu certo não merecia, que merecia sou eu. Não pode ter ciúmes, nem dos ministérios que nós atuamos, né? E nem das coisas que a gente não tem e o outro tem, tá? Então, ciúme não é amor. Ciúme é uma coisa egoísta, uma coisa que só está pensando no seu próprio bem, tá? Não pode também ter vaidade, né? Então, vaidade é uma coisa muito centrada em quem? No eu, né? Porque eu sou bom, porque eu sou especial, porque sem mim ninguém faz nada. Tá errado. Então, se você tem um papel dentro da igreja de amar as pessoas, a gente tem que deixar a nossa vaidade fora desse lado. Paramos por aqui, tá bom? Então, na próxima semana a gente fecha, porque como líderes e colaboradores da obra do Senhor, todo o restante, né, tem que ser consequência disso que nós estamos lendo aqui. Se a gente não colocar em prática essas premissas espirituais do amor, desse tipo de amor, qualquer obra que nós fizermos aqui vai ser diferente daquilo que isso quer. E se a gente não calibrar este amor aqui, a gente está só fazendo uma instituição religiosa. Porque ele falou, o mandamento que eu dei para vocês é que vocês amem uns aos outros. Eu vou parar a gravação por 1 minuto. Muito bem, essa foi a nossa primeira aula de hoje, né? Hoje nós falamos, né, sobre igreja, falamos sobre amor. Semana que vem a gente continua, né? Estamos estudando aí que a igreja somos nós. Então, se a gente não se posicionar como igreja, a gente vira só uma religião, e pode ter certeza que não é isso que Deus quer para nós. Então, que Deus abençoe vocês. Vejo vocês aí na próxima semana, se Deus quiser.